Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Débora Grivô e eu escrevi um texto, já há algum tempo ele foi aprovado na revista do Tribunal de Justiça, a revista História e Memória do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o objeto do estudo foi a responsabilidade do juiz no direito romano, por uma figura que, na verdade, é um tipo classificado como quase delito, e que nas fontes romanas a gente lê iudex qui litem suam fecerit. Eu quero mostrar para vocês que nesse trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica, mas mais do que bibliográfica, uma pesquisa temática, histórica, sobre o contexto no qual se insere a figura do processo romano e dentro do processo romano o papel que tinha aquele personagem, aquela figura que era juiz, era o iudex, mas não era ele que efetivamente criava o direito. Então, a ideia de responsabilização atual do juiz e a ideia de responsabilização do iudex privatus lá no direito romano precisa, de início, de imediato, ser distinta, porque não estamos falando de conexões do mesmo instituto, né? Então, eu apresento para vocês o trabalho, ele foi aprovado em 2011, já tem algum tempo, e já após esse trabalho foram feitas várias outras pesquisas que tenho acompanhado e que têm colocado o tema como um tema interessante de debate. Eu fico muito grata de poder apresentar, porque neste contexto de estudo, eu encontrei uma oportunidade de fazer uma taxonomia, né? Uma taxonomia, ou seja, as definições objetivas de o que significava, então, o ordo iudiciorum privatorum, que é a ordem dos processos privados, e ali dentro, qual é o nome que se dá para a figura do iudex privatus ou iudex unus, no sentido em que ele não vai ser o responsável pelo direito em si, mas pela decisão do processo. Então, o que a gente vê aqui? Quando a gente começa a abordar o tema, a gente remete, evidentemente, eu estou procurando um adjetivo, a triste situação em que o direito romano e o estudo das disciplinas e das matérias, dos conteúdos propedêuticos tem sido colocado de lado. E, por isso, qualquer estudo que se possa fazer de forma séria, de forma competente sobre direito romano, com fontes e com doutrina que seja uma doutrina confiável, é sempre um trabalho a avançar na contramão de uma forte onda que está vindo de modernidade em detrimento das fontes históricas. Então, quando eu falo de taxonomia, na verdade, a melhor expressão seria fatispécie, né? Ou seja, aquele suporte fático abstrato em que o juiz privado, lá no direito romano, vai fazer o papel de julgador, sendo que, na verdade, não tem a mesma conexão com o direito atual, porque não é ele que cria o direito, mas é ele que põe fim à lide. E aí, essa figura da litem suam facere, ela, na verdade, é não cumprir com o dever que tinha de pôr fim à lide. Então, fazer sua lide, ela poderia hoje ser traduzida como uma forma de prejudicar o fim positivo da construção da solução do processo. Mas o que ponta aqui? O que ponta é a divisão das instâncias do processo no ordo iudiciorum privatorum coloca em outro momento a criação do direito. A criação do direito, ela é um papel que se dá ao pretor, que se dá àquele que lá na instância in iure, naquele momento, o direito é criado. Então, como seria a atribuição de uma responsabilidade para uma figura que efetivamente não cria o direito, mas põe fim à lide, né? Faz a iudicatio e não a iurisdictio. Nesse sentido, as fontes remontam o que para nós parece, nós no sentido, os modernos, né, os atuais, um sentido de
direito bom e justo como se fosse uma nova acepção do direito, como se fazer um juízo de equidade, que é o que vai ser o processo no qual o iudex vai estar inserido quando for colocado a julgamento ou aos remédios processuais. Eu vou voltar aqui para falar sobre os remédios processuais, né? Os remédios jurídicos, para o caso do juiz fazer sua lide, vai ter que findar num processo que diga respeito ao juízo de equidade. E tem sofrido, na verdade, tem tido essa percepção de que esse estudo é importante, porque o nosso juiz hoje, ele não só põe fim à lide, mas ele leva consigo todo o contexto da função do Estado, que é a função jurisdicional. Tá? E no direito romano, essa função estava atrelada ao pretor. Essa aqui é a noção preliminar, né? A ordem dos processos privados e a função do iudex. E tem uma questão especial nesse início aqui, mais do que a ordem dos processos privados, eu vou colocar mais abaixo, a divisão das instâncias, mas principalmente a ideia de que essa análise do iudex, como o que põe fim à lide, faz uma tipificação de fazer sua lide como uma obrigação. Então, o que a gente vai ter aqui de importante a ser destacado? Que a gente está falando sobre processo, que a gente está falando sobre direito processual romano, mas a gente acaba em direito obrigacional, porque quando o juiz, né, quando o iudex faz sua lide, a ele é atribuída o dever, né, a obrigação, que no início, segundo algumas fontes mais remotas, literárias e remotas, seria inclusive uma pena capital, por não colocar o fim na lide, ou pelo menos não diferir, né, não passar para outro momento, ou seja, por algum motivo ele se esquivou de fazer o fim do processo, aquela esquiva causa a ele a figura do fazer sua lide, e para ele surge, então, uma obrigação quase delitual. E esse aqui é o contexto do início do artigo, tá? Logo em seguida, a gente vai continuar falando aqui e fazendo uma análise desta passagem do processo para a obrigação, para chegar efetivamente na problemática e aqui nas fontes, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. A parte mais interessante da pesquisa foi a busca pelas fontes, né? E esta passagem do digesto e outras passagens como a que vai acontecer mais adiante, a questão de ter sido ou não interpolada e principalmente de os grandes autores que se dedicaram a esse tema, como, por exemplo, Álvaro Dors, que é aquele que mais se dedicou à Lex Irnitânia e que mais fez um estudo primoroso sobre esta nova descoberta, não só da lei, mas da interpretação dos passos de Justiniano. Isso tudo demonstra que vale a pena continuar indo às fontes e vale a pena continuar buscando nas fontes não só uma explicação genérica ou superficial de como era e como é o nosso direito, mas principalmente de que a essência do direito é muito maior do que o que se pratica na atualidade, tá? Então, eu vou falando alguns textos do digesto. Este aqui, por exemplo, vai falar sobre a obrigação de judicar, né? Quer dizer, a obrigação de fazer a iuridicto. Então, dia 55.13.2. Qui non habet excusationem, etiam invitus judicare cogitur. Isso significa dizer que já a época dos romanos está explicitando para quem estuda que precisa ter uma escusa, né? E aqui todo o fundamento que mais adiante a gente pode falar sobre ser ou não uma obrigação objetiva, uma responsabilidade objetiva, né? Porque quando coloca assim, ó, quem não tem escusa, significa dizer que eu não vou investigar efetivamente se foi por... Ali vai dizer, né? Mesmo contra a sua vontade, não tinha escusa. Ele é obrigado a julgar.
tá? Então, aquele que descumpre essa obrigação primária de dar a sentença, o direito romano, primitivo, evidente, faz a configuração do não julgou, fez sua a lide. Pomponius, libro 37 ad edictum scribit, si uni ex pluribus iudicibus de literari causa cognoscendi de re non liqueat, ceteri autem consentient, si is iura verit, sibi non liquere, eo quiescente ceteros, qui consentient, sententiam profere, quia et si dissentiret, plurium sententia obtineret. Vários juízes, para um deles não lhe parecia conhecer a causa sobre liberdade, provado o assunto, mas todos os outros estivessem de acordo, e ele jurar que não estava provado, a sentença pode ser non liquet, ou seja, instituto que não é possível hoje no nosso direito, né? Hoje nós não podemos fazer, o juiz não pode não julgar, e até a Lindbe propõe que a integração da norma, ou seja, o juiz tem os passos a seguir, né? Eu acho que é o 5º da Lindbe, não me lembro de cabeça, mas não é possível uma sentença non liquet. No direito romano, aqui era possível o non liquet, quer dizer, dessa forma, o juiz podia se escusar de proferir a sentença se não tivesse claramente a solução da lide. Ele pode dizer não tem. O que faz? Passa para outro. Mas o que não pode é não dar o fim do processo. Raitor eos quos cumque intellegit operam dare non posse ad iudicandum polictur se excusatorum. Forte quod in perpetuum quis operandare non potest, quod in eam valetudinem incidit, ut certum sit eum civilia officia subire non posse. Aut si alio morbo laboret, ut suis rebus super esse non possit. Vel si quid sacerdotium nanctit sint, ut discedere ab eo sine religione non possint, nam et hi in perpetuum excusantur. Essa leitura das fontes no original, elas são bem importantes, porque aí a gente consegue ver que o texto é completo, né? No sentido que a gente vai falar sobre formas como não fazer o fim do processo, ou seja, não terminar aquilo que foi lhe atribuído por um numus publicum, não é? Então, aqui nós vamos ver várias fontes que vão dizer sobre, fontes no sentido de fontes doutrinárias que vão falar sobre a ação, o juramento era coerente com o sentido mágico religioso que respaldava e legitimava a ação do corpo cívico na estrutura do ordem judiciarum, quer dizer, o processo precisava daquele compromisso do iudex, né? Como um munus público. Enfim, temos aqui mais um... essa aqui é interessante. Eu fiz uma busca durante a elaboração desse trabalho nos textos de Aulo Gelio. Nossa, pessoal, quero contar para vocês que foi uma busca interessante, porque tive que ir ao setor da Faculdade de Letras, no sentido que, claro, né, não tem como a gente saber estudar direito romano sem ir às fontes, isso ficaria superficial a ponto de não se considerar um estudo verdadeiro em direito romano, mas as fontes que a gente tem são o digesto, as fontes jurídicas, e quando a gente vai a uma fonte literária, a gente encontra várias questões que são de cultura, e aqui nesse caso cultura romana arcaica, muito interessante. E nesse contexto, em Notes Atticae, o autor trata justamente de uma pergunta, né? O que pode ser pensado que são duras essas leis, ao menos se você pensasse que é dura a lei que pune com a morte qualquer juiz ou árbitro condenado por aceitar suborno, ou que tem qualquer ladrão surpreendido no fato de que a servidão em cima dele, o roubo foi cometido, ou que permite que qualquer um que matar o ladrão da noite,
Então, na verdade, é uma estrutura linguística diferente do que é o habitual nos textos jurídicos, ainda que do digesto, onde tem as respostas dos jurisconsultos, mas que a gente pode achar no seu conteúdo material o direito, como, por exemplo, nesse caso, em que o próximo, na verdade, que vai falar sobre aqueles que vão correndo, saem correndo do jogo e do contexto de bebidas e tal, para que, então, faça o julgamento para não sofrer a pena de morte, a pena capital. Esta autora, Francesca Liberti... Débora, só aproveitando o gancho, né? Depois, talvez nos comentários fique um pouquinho tardinho em relação a isso, é que também no livro que eu estou lendo aqui, ele cita, né, uma outra passagem do Gellius, o mesmo livro, né, no Noxizaticai 12, 13 e 2, em que o Gellius, ele fala que ele foi convocado para ser um iudex, né? Mas ele gostava do autor, né? E não gostava do réu. E quando ele chamou o concilium dele, o concilium dava favor para o réu. Aí, como ele não gostava do réu, ele se escusou de julgar, né? Falando de non licet, né? Porque ele não queria ajudar o autor. Aí ele mesmo fala nesse livro, né? 12, 13, 2, sobre o concilium, que ele se recusou a julgar porque ele não queria julgar a favor do réu. Sim, isso é muito interessante, porque lá ao final do texto, eu vou rolar um pouco o texto para falar não só a tipologia e o alcance, as 4 partes que a autora definiu, vou rolar um pouquinho mais, quais são, então, as formas em que se pode efetivamente verificar aqui, ó. Então, essa retórica leva a autora a representar sistematicamente 4 formas diferentes para analisar o tema, ou seja, Aulus Gellius disse no seu texto que não vai julgar, se esquiva de julgar, alegando non liquet, porque tem intenção de beneficiar o autor ou o réu, ou porque tem um apreço por autor ou réu. Na verdade, quando há essa aqui é a Francesca Liberti, quando ela fala sobre essas 4 tipificações que vão fazer o juiz fazer sua lide, ela vai dizer assim, em última análise, derivada da que aponta a responsabilidade objetiva, a autora é mais extrema, porque ela diz que a intenção do iudex é justamente prejudicar o outro. Então, a tipologia do que faz fazer sua lide, segundo a autora Francesca Liberti, é justamente o fato de querer beneficiar autor ou réu. Então, isso é fazer sua lide. Este é o enquadramento, né? É o suporte fático abstrato e a subsunção, no caso das expressões que temos atualmente. Então, quando fazer o non liquet era possível, ou seja, deixar não julgar para não fazer sua alide. Esse Macróbio, ele vai falar justamente daquele caso em que eles estavam jogando, né? Alia studiose delibuti unguentis scortis stipati. Ubi ora idecen sunt, iubent puerum vocari ut comitium eat per contentum, quid in forum gestum sit, qui dissuaserint, quod tribus iusserint, quod vetuerint, inde ad comitium vadunt, ne litent suant facint. Aqui a gente já está vendo que ele está falando que eles vão lá jogar, na verdade eles mandam um escravo para verificar se ainda está em julgamento, daí eles saem correndo para fazer, por quê? Porque senão eles vão ter medo de serem responsabilizados pela falta de julgamento. É possível declinar, mas não simplesmente não ir julgar, né? Então, quando chega a 10ª hora, eles mandam um escravo até o comício para informar se acontece no fórum o combate, quem está propondo a lei, quem combate, o que foi decretado e o que foi proibido, porque senão eles podem ser responsabilizados pessoalmente pela falta de julgamento. Então, conta-se que 2 juízes inseridos em atividades de jogos, passatempos e tal, eles, no último momento, vão
para dar a sentença. Na verdade, aqui o cuidado que tem que ter, né, para quem lê de forma superficial, que é a sentença, mas o direito já foi criado. O direito foi criado lá na primeira fase do processo, em que há a jurisdictio, efetivamente, a abertura do processo e a abertura do direito de litigar. Então, esse dar a sentença aqui é dar fim ao processo. Então, eles evitam o fazer sua lide para encerrar a controvérsia, né? Então, claro, a gente vai falar de lex acionis, e aqui os remédios. Vamos mais adiante. Álvaro Dors é a referência nesse assunto em face da lex ermitânia, né? E já vou chegar à conclusão para dizer que este tema ele dá muito mais estudo do que umas simples palavras tratando sobre um estudo que já fiz há algum tempo. É um tema interessante porque ele sempre se renova em face do bom e do justo, colocando as traves que são necessárias, as balizas que são necessárias para fazer uma comparação de que o todo, alguém falou isso num dos encontros, o todo é muito mais do que o conjunto de suas partes, o todo do contexto do fazer sua lide é muito mais do que simplesmente ser responsabilizado por não dar a sentença. E eu quero, na verdade, agradecer vocês, dizer que foi um imenso prazer ter conseguido comentar com vocês o texto que escrevi há um tempo atrás. Sinto por não ter sido mais técnica, mas, de qualquer forma, eu me aproveitei da sapiência dos colegas, dos brilhantes romanistas, do qual me emociono de ver que posso participar junto com vocês, Guilherme, Vitor, Bruno. É uma verdadeira experiência poder estar no grupo com vocês, e agradeço a palavra.